Vamos lá, pessoal, para mais um bloco, né, sobre o tema de licitação. Então, no bloco anterior, a gente estava estudando as fases da licitação e a gente conversou um pouco sobre a preparação e divulgação também do edital. Então, a gente encerrou o bloco, né, falando que esse edital ele precisa ser publicado e a partir da sua publicação, qualquer pessoa pode fazer a impugnação a esse edital de licitação, né, por irregularidade, e deve solicitar, né, esclarecimento até 3 dias, né, antes da abertura do certame. Então, a gente viu essas informações no bloco anterior. Nesse bloco, a gente vai dar seguimento com o ato de preparação, de apresentação das propostas e dos lances, né, que envolvem o processo licitatório. O que a gente precisa é que vocês deem uma olhada no artigo 55, porque dependendo do objeto licitado, é que vai ser determinado os prazos mínimos para a apresentação das propostas a partir da divulgação do edital de licitação, né? Então, a gente tem a divulgação do edital de licitação e, a partir dessa divulgação, existem prazos para ser apresentadas as propostas. Então, depende do tipo, do objeto do contrato. Então, no artigo 55, ele diz, por exemplo, para aquisição de bens, 8 dias úteis. Então, da publicação do edital para apresentação da proposta, no caso de aquisição de bens, são 8 dias. E assim ele vai trazendo também outros prazos mínimos para que sejam apresentadas as propostas e os lances a partir da publicação do edital. Não há necessidade de decorar, né, só para um critério de conhecimento de vocês desses artigos, tá? Eventuais modificações no edital, a partir da impugnação a esse edital de licitação, ocorre, né, novamente a abertura desse prazo para propostas, né? Então, se houve uma modificação no edital, ele vai precisar ser divulgado novamente e vai ser cumprido os mesmos prazos nos procedimentos, né, originais para que haja a proposta dos lances e a formulação realmente das propostas. Então, se houver o comprometimento do edital, vai ter um novo prazo para fazer os lances e as propostas. No curso, né, da licitação, essas propostas elas podem ser apresentadas de forma aberta ou fechada, tá? Elas podem ser realizadas desses dois modos. A disputa aberta, né, os licitantes vão apresentar suas propostas por meio de lances públicos sucessivos, seja esses lances públicos sucessivos crescentes ou decrescentes. O modo de disputa aberto, né, ele é vedado no caso de técnica, né, do critério de julgamento objetivo, técnica e preço, né? Então, quando é avaliada a técnica na execução do contrato, não pode-se fazer o julgamento, apresentada a proposta de disputa de forma aberta. No caso de disputa fechada, né, de modo de disputa fechado, a proposta ela vai ser sigilosa até o momento determinado no edital. Então, tem uma data e uma hora de abertura, de divulgação, de abertura de proposta. Então, nesse momento é que vai ser conhecida os lances e as propostas. Nesse momento, nesse caso de disputa fechada, o critério ele tem que envolver o critério de técnica, né? Então, ele não vai ser utilizado somente no caso de preço ou de maior desconto, tá? As questões de modo de disputa, eles estão presentes lá no artigo 56. Então, vocês podem também dar uma lidinha.
O edital, né, de licitação, ele pode estabelecer diferença de valor entre os lances, né? Então, ele pode determinar em relação aos lances intermediários, um lance intermediário para que seja coberta a melhor oferta. Também, né, é possível que seja exigido no momento da apresentação da proposta o recolhimento de quantia, né, a título de garantia da proposta. Então, pode pedir a quantia que não pode ser superior, tá, a 1% do valor estimado para a contratação, ou eles podem também, né, pedir outros tipos de garantia. Essa garantia, né, ela vai ser devolvida no prazo de 10 dias úteis da data da assinatura do contrato, tá? Então, quais são essas outras garantias que podem ser exigidas no momento das propostas, né? Caução em dinheiro, em títulos da dívida pública, um modelo de garantia, o seguro-garantia e a fiança bancária, né? A utilização da garantia, ela também pode ser feita no momento em que o licitante, ele se recusa a cumprir o contrato, a assinar o contrato. Então, ou se no momento da assinatura do contrato, ele não apresenta a documentação necessária. Então, essa garantia ela pode ser executada, tá? Então, isso está previsto lá no artigo 58 da nova lei de licitação. Passando da fase das propostas, a gente vai para a fase de julgamento. Lembrando que a fase de julgamento, ela segue o princípio do julgamento objetivo. Então, vai estar lá previsto no edital qual vai ser o critério de julgamento das propostas. A gente pode ter, a gente pode ter um critério de menor preço, a gente pode ter o critério do maior desconto, a gente pode ter também um critério de melhor técnica ou de conteúdo artístico, a gente pode ter também o julgamento por técnica e preço, onde conjuga tanto técnica quanto preço, maior lance, no caso dos leilões, né? E o maior retorno econômico. Então, esse é os critérios objetivos que vão nortear a escolha da proposta realizada pelos licitantes, né? Então, a gente não pode confundir critério de julgamento com modalidade de licitação. Modalidade de licitação é pregão, é concorrência, é concurso, é leilão, é diálogo competitivo. E o critério de julgamento são esses que foram apresentados. Menor preço, maior desconto, melhor técnica, conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance e maior retorno econômico. Então, esses são os critérios que vão ser utilizados para julgar a proposta mais vantajosa para a administração. Ressalvados, né, os casos de inelegibilidade, de licitação onde não há necessidade de licitar, na licitação para a contratação de serviços técnicos e especializados de natureza intelectual, a gente vai sempre adotar o critério de estudo, no caso do critério técnica, né? Melhor técnica, técnica e preço, tá? Então, a gente, quando for contratar serviços que sejam técnicos especializados, quando não forem exigíveis, a gente vai utilizar sempre os critérios de técnica. Que a gente precisa saber, a partir dos critérios de julgamento, as propostas, elas podem ser desclassificadas, tá? Então, se quando a gente for julgar, né, por técnica, técnica e preço, lance, enfim, a gente pode também desclassificar as propostas se elas tiverem vícios que são insanáveis, se elas não obedecerem às especificações que estão lá no edital, se ela tiver um preço inexequível, não tiver, né, como o preço é um preço muito irrelevante, se tiver também um preço muito acima do orçamento, se tiver a proposta
desconforme ao que está determinado no edital, ele pode ser também essa proposta desclassificada. Então, quando a gente fala em desclassificação da proposta, a verificação, né, da conformidade das propostas, ela pode ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada. Né? Então, é de extrema importância que a gente preste atenção que, no caso de obras e serviços de engenharia, elas são consideradas inexequíveis aquelas propostas que têm um valor muito abaixo, 75% do valor orçado pela administração. E nas contratações de obras e serviços de engenharia, né, vai ser também garantida adicional, né, ao licitante vencedor, cuja proposta ela for inferior a 85% do valor orçado pela administração. Né? Então, como essas propostas elas têm que ter uma garantia da administração, porque o orçado foi muito acima do valor que foi dado pelo licitante, a administração ela tem que se garantir, né? Mas em caso de duas propostas elas ganharem, né? O que é que acontece? Como é que a gente faz esse desempate, né? A gente pode, né, numa disputa final, eles podem apresentar uma nova proposta, né? Então, para que haja a classificação. Pode também ser avaliado o desempenho prévio desses licitantes, né? Então, de acordo com os registros cadastrais, se eles realmente cumprem as obrigações legais, então pode ser feita essa avaliação dessa forma. A gente pode também, como critério, né, de desempate, verificar se as empresas elas trabalham com a equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. A gente pode também, para garantir o desempate, né, se ocorre um programa de integridade, de acordo com os órgãos de controle. Então, são várias as possibilidades de haver critérios de desempate, né? Se mesmo após a gente ter utilizado esses vários critérios de desempate, o empate, né, persistir, né, a gente vai assegurar, segundo a lei de licitação, preferência a bens e serviços prestados por empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal, do órgão ou entidade da administração pública estadual ou distrital licitante, se for uma licitação realizada por um órgão municipal no território do estado em que o município se localize, vai dar preferência também às empresas brasileiras, à empresa que investe em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia no país, e empresas que comprovem a prática de mitigação, né, que é exatamente as substituições tecnológicas que reduzem o uso de recurso e emissão por unidade de produção, né? Então, também aqueles que diminuem e reduzem as emissões de gases de efeito estufa, e, enfim, então, também vão ser dado prioridade a essas empresas no âmbito de desempate. Saindo do critério, né, objetivo de julgamento, a gente vai para a fase de habilitação. O que é a fase de habilitação? É a fase em que a administração ela vai verificar as informações documentais necessárias e suficientes para demonstrar que aquele licitante ele é capaz de realizar o objeto da licitação. Então, ele vai analisar os documentos jurídicos, técnicos, fiscais, trabalhistas, econômico, financeiro daquela empresa. Então, ele vai exigir, né, declarações que vão atestar, né, os requisitos de habilitação. Né? Então, ele vai apresentar documentos, o licitante vai apresentar documentos, o licitante vencedor, né, que vá exatamente demonstrar essa capacidade dele enquanto licitante. Né? Somente depois de julgar as propostas,
o licitante mais bem classificado é que vai apresentar essas propostas, né? Vai apresentar essas declarações. Isso naquela regra geral, que a gente está estudando da regra geral. Se for na inversão, lembra que a habilitação vem antes. Então, vai apresentar as documentações anteriormente, né? Então, vai ser exigido que o licitante, ele apresente declaração, inclusive de reserva de cargos para deficiente físico e reabilitados da Previdência Social. Então, após ele entregar os documentos para ser habilitado, não vai poder substituir esses documentos por outros, tá? Então, a regra é que ele apresenta as documentações para a administração pública verificar a habilitação, tá? Então, no instrumento convocatório, já vai vir previsto, né, quais são as condições de habilitação estabelecidas para aquele processo licitatório. Então, ele já vai iniciar o processo licitatório sabendo quais são os documentos que ele vai ter que apresentar na fase de licitação. Seja esses documentos de habilitação jurídica, de habilitação técnica, de habilitação fiscal, social e trabalhista, de habilitação econômica financeira. Depois dessa fase de habilitação, a gente vai ter o que? O encerramento do processo licitatório. Certo? Então, vai ser encerrada a fase de julgamento e habilitação, vai ter o que? Os recursos administrativos, né, do processo licitatório, que vão ser encaminhados para a autoridade superior, e ele vai poder, a partir dos recursos, tomar 4 ações, né, realizar 4 ações. Determinar o retorno dos autos da licitação para sanear, para corrigir as irregularidades. Ele pode também revogar a licitação em razão de conveniência e oportunidade. Lembra lá no começo, no primeiro bloco, que a gente tratou dos princípios e que a gente disse que a administração, ela pode, como ela é regida pelo regime jurídico administrativo, ela tem prerrogativas, ela pode fazer todo o processo e, ao final, não utilizar, né, desse processo licitatório. Então, ela pode revogar a licitação por motivos de conveniência e oportunidade. Ela pode também proceder à anulação da licitação. A anulação é sempre que ocorreu o quê? Uma irregularidade, uma ilegalidade. Então, não tem como essa licitação ela ser válida, porque dentro do processo dela, ela teve uma ilegalidade que não pode ser sanada, então ela vai ser anulada. E, por fim, para encerrar também o processo licitatório, ela pode adjudicar o objeto e homologar a licitação. O que é adjudicar o objeto? É atribuir o objeto da licitação ao vencedor, né? Então, ela vai atestar, ela vai atribuir, vai entregar o objeto da licitação ao vencedor e vai atestar, através da homologação, que o processo ele foi todo corretamente desenvolvido. Então, não tem nenhum vício e ele pode ser realizado. Pode ser, a partir da licitação, realizado o contrato, né? Então, assim, a gente encerra toda a parte de procedimento licitatório, né? E fica faltando as modalidades de licitação, que a gente vai conversar no próximo bloco.